Vamos começar pelo final do último vídeo que a gente falava do Fernando Brant, naquele poema que diz: Meu povo é meu herói, ele é a força que a forca não pode calar. Ficava claro que no meio da música, esse povo que ele dizia era o povo que trabalha, que vive o dia a dia, as pessoas comuns. E talvez muita gente ache que povo é isto, viver o dia a dia, o trabalhador, a pessoa pobre, e por aí vai. Inclusive, muita gente percebe que os políticos vivem usando este termo povo para pedir votos, mesmo que esse político não tenha nada a ver com esse povo. Pelo contrário, às vezes até pede voto ao povo e tira direitos do povo. Então, vamos pensar um pouco sobre essa palavra, a palavra povo, e essa que diz que meu povo é meu herói. Em primeiro lugar, a gente tem que ver um pouquinho lá atrás. Vou me referir, por exemplo, à Idade Moderna, em que a sociedade era estabelecida a partir de estamentos, status, uma determinadas ordens que praticamente não mudava. Quem era nobre é porque era filho de nobre. Tinha o clero, que era ligado à igreja, e o resto, que era chamada de povo. Primeiro estado, clero. Segundo estado, a nobreza. E terceiro estado, o povo. E quem era esse povo? Era o pobre? Sim, também. O trabalhador? Claro, com certeza. Quais trabalhadores? Todos? Sim, os camponeses, né, os trabalhadores do campo, os que trabalhavam na cidade, os artesãos, os pequenos comerciantes. Mas também, o povo era a parte rica. Tinha uma parte rica. Os banqueiros, os grandes comerciantes, também estava na categoria povo. E foi justamente para juntar essa categoria, né, esse termo povo, que os iluministas pensaram o lema que todo poder emana do povo. Porque antes a igreja dizia que o poder emanava de Deus, ele vinha de Deus, era dado por Deus, tinha a ver com Deus. Então, se o rei, era porque Deus queria. E agora está se dizendo algo diferente, que o poder venha dado, trabalhado pelo povo, e que pelo povo esse poder tem que ser exercido. Eita, mas aí complicou. Quem vai exercer de fato esse poder? Nas primeiras revoluções, as liberais, da época que a burguesia estava conquistando o poder, tipo na França, na Inglaterra, etc., principalmente na Inglaterra, o povo que vai exercer o poder, ou seja, que vai virar deputado para fazer as leis, ou que vai administrar a sociedade, não é o povo pobre e trabalhador. Precisava até de uma renda para isso. Para votar, precisava de renda, e para se candidatar, mais ainda. Então, obviamente, que o trabalhador, o mais humilde, este não estava naquela disputa. Ele foi usado. Ou seja, usou-se o termo povo para juntar todos os não clero e não nobreza, que não eram parte nem do clero nem da nobreza. Então juntou-se todo mundo para tentar transformar a sociedade e assim um grupo do povo conseguir chegar ao poder, vamos dizer assim, a burguesia. A parte rica do povo vai conquistar o poder através das revoluções do povo. Ou seja, a sociedade toda vai estar junto, mas só um grupo realmente vai se dar muito bem. Nada diferente dos dias atuais, né? Muita semelhança, tem diferença, mas muita semelhança com os dias atuais. Porque povo é uma palavra que pouco quer dizer de verdade no discurso dos políticos. Eu fiz questão, há alguns anos atrás, de analisar, há muitos anos atrás, né? De analisar o discurso dos 5 partidos políticos que surgiram logo no final da ditadura militar no Brasil, naquela mudança, na transição, por volta dos anos, iniciozinho dos anos 80. Tínhamos PDS, PDT,
PT, PTB e PMDB. 5 partidos. Eu li o programa, o estatuto de todos os 5. 4 deles usavam a palavra povo o tempo todo. Um deles, porém, usava a palavra trabalhador. Era toda uma produção de texto para dizer que o poder tinha que estar na mão dos trabalhadores. Deu problema na época, né? Da ditadura, da ditadura. E o partido pelo que eu pesquisei, teve que depois, para tentar ser aprovado, permitido, dizer que trabalhador também era o dono do comércio, o patrão, a burguesia, olha só. E aí, é claro que não era mais o termo trabalhador como tinham pensado no texto, mas lá no texto deles tem claro quem são os trabalhadores. Está mais parecido com aquilo que fala o Fernando Brant naquela música. Porém, para o resto dos outros partidos, todos eles falavam povo, 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 povo. Olha só. Inclusive o partido PDS, que era o partido que veio da ditadura. Se dizia lá, botava povo, poder do povo, o povo isso, o povo aquilo. Então, a palavra povo, a gente quando ouve aí os políticos falando, a gente tem que tomar um certo cuidado. Que povo ele está dizendo de verdade? Por que ele não usa a palavra trabalhador de uma vez? Né? Por que ele usa povo? Porque povo ele pode estar, sem mentir, dizendo que o poder tem que ser do povo, dizendo que é para uma parte do povo, a burguesia. E povo tem também um significado que é muito utilizado como se fosse a nação, ou seja, todos os membros do país, todos nascidos na nação, todos nascidos numa determinada pátria, num determinado território. Então, todo o povo aí está juntando novamente rico, pobre, desempregado, humildes que pedem o que comer na rua, bilionários, membros de N igrejas diferentes, independente da sua etnia, da sua pele, do seu gênero sexual ou da sua sexualidade. Todo mundo é povo. Porém, na hora H, lá no Congresso Nacional e em outros lugares, às vezes se faz diferente. Vamos dar direito para os mais humildes? Não. Vamos criar cota para os negros e os mais pobres? Não, tem que ser todo mundo igual. Numa sociedade totalmente diferenciada, todo mundo é trabalhado como igual na política, no poder, para os poderosos. Porém, no dia a dia, nós continuamos tendo preconceito raciais, racismo, preconceito de gênero, machismo, e preconceito de sexualidade com as homofobias. E tudo isso está rolando por aí, está tudo dentro do povo. Então, quando você pensar na política e pensar na palavra povo usada pelas pessoas, pergunte, que povo é esse? Em 2013, andando pelas ruas, eu ouvi algumas pessoas cantando coisa do tipo, poder para o povo, e o poder do povo vai fazer um mundo novo. Será mesmo? Dependendo desse povo, pelo contrário, vai manter tudo como está. E antes, nos anos 80, eu ouvi muitas vezes pessoas cantando na rua, gritando nos seus protestos, que o povo unido jamais será vencido. O povo unido é povo forte. Será mesmo? Eu me lembro de, nessa caminhada, um amigo meu me alertar e me dizer, e cantar, e eu percebi ele cantando e concordei com ele, que ele dizia assim, trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido, porque povo unido é todo mundo, tá? E todo mundo significa que uma parte da sociedade, como nós temos hoje, ganha muito, está muito bem, é bilionária, e se às vezes criar mais desemprego, ainda vai ganhar mais. Porém, o povo pobre é o que vai sofrer as mazelas da sociedade que nós vivemos. É isso aí. Então, pensando, né? Meu povo é meu herói. Mas o povo que está na música do Fernando Brant e não na fala de muitos políticos por aí. Um abraço.
Espero que tenha ajudado e, como sempre, não vou esquecer, já esqueci uma vez, mas não vou esquecer, que um vídeo não substitui um professor. E um vídeo nunca substituirá a sala de aula, porque nela temos o debate e é fundamental o debate. Uma sociedade democrática em que o povo possa se expressar tem que ter a liberdade de dizer o que pensa, arcando com as consequências do que diz, mas tem que ter essa liberdade. E a liberdade de cátedra dos professores de colocarem em suas salas de aula o debate que acha necessário é fundamental. Não tem essa de querer censurar aqueles que trabalham com o povo, para o povo e que são povo. Um abraço.